Olá, que Deus abençoe a todos abundantemente. Nós vamos hoje fazer uma meditação sobre o reino dos céus, mais precisamente a conexão que há da terra com o céu, né? Como chegar aos céus. E eu separei aqui alguns versículos para a nossa meditação. O primeiro está lá em Gênesis 28, 12. Eu vou ler aqui para ficar mais rápido. Ele diz assim: E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, nós estamos falando da visão de Jacó, onde ele teve uma visão dos céus. Ele teve uma visão do mundo espiritual, né? E ele viu essa escada que dava da terra até o céu, e anjos subiam e desciam. Eu posso dizer para você que, para mim, essa escada que Jacó viu, que dava da terra até o céu, ela pode ser interpretada como o evangelho da salvação. Porque assim como a escada que ele viu levava até o céu, o evangelho também nos leva até o céu, nos leva até a nossa salvação. É através do evangelho que nós conhecemos a Cristo. Então, o evangelho é como uma escada. Bom, depois você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Deixa eu achar aqui, Apocalipse 4, versículo 1, aonde ele diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, repare bem, ele diz: Eis que estava uma porta aberta nos céus. Aqui foi a visão de João no Apocalipse. Então, se nós unirmos a visão de Jacó com a visão de João, então o que vai dar? Veja, Jacó viu uma escada que dava ao céu. Já João, ele viu, na verdade, o que estava no final da escada que Jacó viu. Ele viu uma porta aberta. Percebeu como que uma palavra que está lá no começo da Bíblia, em Gênesis, ela combina perfeitamente com uma palavra que está lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Tá? Depois disso, lá no livro de João, capítulo 10, verso 9, aqui o próprio Senhor Jesus, ele se define dizendo: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Então, mais uma vez, vamos fazer aqui um mapa mental, né? Vamos unir. Jacó viu uma escada. João viu uma porta. E agora o Senhor Jesus, ele diz: Eu sou essa porta. Eu sou essa porta que, se alguém entrar por ela, vai entrar e será salvo. Então, quando disse no começo que essa escada que Jacó viu, ela pode ser interpretada como a pregação do Evangelho que nos leva a Cristo, ou seja, que nos leva à porta, que é Jesus. Então, o Senhor Jesus é essa porta. E essa porta que João viu, ela estava aberta e representa para todos nós
a oportunidade da salvação. Eu digo para você com toda certeza que a porta da salvação está aberta para todas as pessoas que assim crerem. A porta está aberta e o caminho que leva a essa porta é a pregação do Evangelho. Agora, repare em Mateus 25, 11 e 12, onde ele diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa passagem aqui retrata a passagem das 10 virgens. Então, pegando aqui apenas a parte das nécias, veja que ele fala novamente sobre a porta. Mas aqui diz que a porta estava fechada quando elas chegaram. Então isso me faz pensar que essa passagem, ela pode ser aplicada não para essa vida, porque a porta da salvação, enquanto a pessoa está viva, está aberta. Mas quando acontece da morte de alguém, quando a alma descola desse corpo, então ela vai ver o mundo espiritual. E você imagine a pessoa que desprezou a porta aqui em vida, que desprezou a escada, o Evangelho, desprezou a porta que é Cristo, ouviu o Evangelho, teve conhecimento, teve entendimento, quer dizer, recebeu todas as oportunidades, como aquelas virgens nécias, mas foram imprudentes e morrem. E aí quando chegam do outro lado, ou seja, quando entram no mundo espiritual, que os olhos físicos não podem enxergar, mas que a alma enxerga, essa pessoa, ela vai ver a porta, mas ela vai ver uma porta fechada. Por que antes a porta estava aberta e agora estava fechada? Justamente, meu amigo, minha amiga, porque a porta da salvação está aberta enquanto se vive. Depois que se morre, sem ter entrado por ela, então ela vai estar fechada do outro lado, porque você não quis aproveitar na oportunidade que teve. As virgens sábias, prudentes, já entraram, estão lá na posse do reino, estão nas bodas com o cordeiro, estão com o noivo. Mas as nécias, as imprudentes, ficaram do lado de fora e elas clamam: abre-nos a porta. Mas ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Quantas pessoas que elas estão dentro das igrejas, mas não tiveram ainda uma experiência com Deus. Em outras palavras, conhecem a igreja, conhecem pregadores, pastores, mas não conhecem a Cristo. Não tiveram uma experiência real e verdadeira com Cristo. Então você pode imaginar, por exemplo, quantas pessoas que você conhece, pessoas famosas que você conhece de ouvir falar, né? Você conhece pela televisão, você conhece pelo jornal. Então você conhece ela, mas eu pergunto, ela te conhece? Não. Por quê? Porque você só conhece de ouvir falar. Agora, toda pessoa que você conhece pessoalmente também conhece você. Entendeu, né? O que isso quer dizer? O que Jesus diz? Não vos conheço. Porque em vida, essas pessoas imprudentes, nécias, elas não foram como Jó. Jó, ele suspirava e dizia: se eu soubesse aonde poderia te encontrar, me achegaria ao seu tribunal.
Então Jó tinha um desejo de encontrar a Deus. E você vê depois que ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó conheceu a Deus, teve uma experiência real e verdadeira, e pode-se dizer que ele teve um encontro com Cristo, teve um encontro com Deus. Então, da forma que você conhece alguém, a pessoa também te conhece. Mas aqueles que se você só conhece de ouvir falar, elas também não te conhecem. E muitos que conhecem a Cristo só de ouvir falar, também vão descobrir lá do outro lado que ele também não as conheceu. Então, esse é um temor para cada um de nós. E aí no versículo seguinte, ele diz assim, em Mateus 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, o que é o vigiar? Vigiar é você vigiar alguma coisa. O que eu vou vigiar? Vigia a tua salvação. Vigia a tua vida com Deus. Vigie a tua oportunidade que foi te dada. Vigie a sua vida espiritual. Ninguém tem que ficar te cobrando de nada. É você que tem que se autocobrar. Se você está orando, se você está lendo a palavra, meditando, se você está mantendo uma comunhão com Deus, se você continua no primeiro amor. Quer dizer, vigiar é você olhar de perto exatamente qual é a condição que você está espiritualmente. E, para terminar, eu deixo aqui o versículo do livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, onde ele diz assim: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, veja que mais uma vez aparece a palavra porta. E o próprio Jesus já disse: eu sou a porta. Então ele diz: esforçai por entrar. Então, o caminho da salvação é a pregação do Evangelho, né? Então, todo mundo tem ouvido a palavra de Deus, mas não é porque você ouviu a palavra, não é porque você não subiu pela escada que você já está salvo. Você vai ter que passar pela porta. E essa porta significa receber realmente Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele, ter verdadeiramente uma aliança com Deus, estar decidido dentro de você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, levar realmente a sério a sua aliança com Deus. E ele diz: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando é que uma pessoa vai querer entrar e não vai poder? É claro que ele não está falando aqui desta vida, da vida aqui na terra, porque enquanto a pessoa está viva, ela pode entrar pela porta, ela pode ser salva. Mas quando que ela não vai poder mais? Quando ela morrer e passando para o mundo espiritual, então ela vai ver tudo aquilo que ela ouviu, que ela leu na Bíblia, ela viu pregações, que tudo aquilo era verdade. Então vai bater o desespero. E muitos vão querer entrar com aquelas virgens nécias, e infelizmente ouvirão: eu não vos conheço. Resumindo tudo, meu amigo, minha amiga, olhe para o alto privilégio que você, que eu, que todos nós temos tido de Deus. Nós temos tido essa escada de Jacó. Nós temos tido essa porta que é Jesus. E o Senhor nos está dando a certeza do que nós vamos encontrar quando chegar a hora do salvo, quando chegar a nossa hora. O que eu quero encontrar? Eu quero ver essa escada, eu quero ver essa porta aberta, e o Senhor dizendo: sobe para cá.
benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a visão particular que eu alimento dentro de mim, na minha alma. E você também pode alimentar se você quiser. Então, eu fico por aqui. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos.